Muito bem, gente. Hoje a gente vai falar da Sati. Será que ela estava ajudando o analista? Será que ela resolveu trair o analista porque ela achou a oportunidade perfeita para se vingar dele pela morte dos seus pais? Será que de alguma forma ela fez parte, ainda que por um tempo, do plano do analista? Segura aí que hoje a gente vai voltar a falar de Matrix para analisar o papel de Sati no grande plano do analista. Salve, gente, Márcio aqui do Antessala Cinema Vídeo e hoje a gente continua falando de Matrix. No último vídeo, a gente analisou a teoria do controle do analista sobre Neo e a gente viu como foi que o Smith, que colabora ativamente com o analista, acabou atrapalhando os planos dele. A gente está pressupondo que o analista queria colocar o Neo o mais próximo possível da Trinity para causar sofrimento para ele, aumentando a sua produção de energia. E eu vou até me arriscar a dizer que o plano dele teria dado certo se o Smith não tivesse se libertado do seu controle. Mas não foi só isso também que inviabilizou o seu plano. Um outro personagem que entra na história no final do filme fornece os elementos necessários para a derrota do analista. A gente está falando da Sati. Hoje a gente analisa as falas envolvendo Sati para entender melhor qual foi a participação dela nisso tudo. E a gente já vai retomar na cena em que a nave de Bugs é escoltada de volta até Io após o encontro de Neo com Trinity em sua oficina. Ou seja, após o Neo descobrir a verdade sobre o analista. E nessa cena, a Niobe está muito enfurecida com a desobediência de Bugs. Porém, ela é interrompida quando o personagem Kujako se aproxima. Inclusive, olhando para ele, eu achei que ele parece muito com o dragão negro da animação Como Treinar um Dragão. O fato é que depois da interrupção por Kujako, a gente viu uma reunião na qual Sati aparece. Durante algum tempo eu suspeitei que ela fosse um tipo de agente duplo. Afinal, se a gente puxar na memória, a gente vai lembrar que a gente viu flashes dela encontrando com o Neo na cafeteria. No encontro, quando o Neo a reconhece, ela solta um "tentei ficar de olho em você". E na sequência a gente vê uma imagem dela na cafeteria sinalizando para ele. E se a gente pensar bem, a cafeteria era um lugar bem frequentado por Neo. E de certa forma, a Sati sempre esteve por ali olhando o Neo. E a pergunta é por quê? Por que ela estava vigiando o Neo? Por que ela teve silente todo esse tempo? Afinal, se ela sempre esteve de olho nele, isso significa que ela sempre soube que ele era Neo e que ele estava vivo. Ou seja, a imagem dele não estava embaralhada para ela. E se a imagem do Neo não estava embaralhada para ela, será que ela não estava envolvida no plano do analista de controlar o Neo? E na sequência da conversa, ela revela uma coisa que eu achei um pouco aterrorizante. O pai dela foi quem inventou as cápsulas que aprisionaram Neo e Trinity. Ela diz: "Meu pai projetou os casulos de ressurreição, onde Neo e Trinity foram aprisionados." A Niobe então questiona: "Você sabia o que aconteceu com ele? Você sabia que ele e Trinity estavam vivos e não me contou?" Olha só isso, gente. A Niobe introduziu um outro ponto interessante aqui. A Sati sabia que o Neo estava vivo e não fez nada para salvar ele. Ela simplesmente ficou quieta. Por que será que ela ficou quieta e, como ela mesma disse, ficou de olho nele? Só aqui já seriam 2 pontos para colaborar a história de que ela tá fazendo algum joguinho com o analista. Ela sabe que ele é o Neo, ela fica de olho nele esse tempo todo e não conta pra ninguém que ele tá vivo. Mas vamos dar uma olhada aqui na justificativa que ela dá pra ter ficado em silêncio todo esse tempo. Ela diz: "Houve momentos que duvidei da minha decisão, Niobe, mas Io precisava de você. A cidade precisava ser construída, para o seu povo e para o meu. Se eu tivesse te contado tudo, você teria uma decisão muito difícil a tomar. Se foi um erro, tem minhas sinceras desculpas." E aqui fica a desculpa dela por não ter revelado que o Neo estava vivo. Ou seja, ela está alegando que tomou a decisão de colocar Io em primeiro lugar. Io é a cidade que agrega humanos e programas libertos da Matrix. Então, aqui tudo indica, a justificativa dela de não falar nada foi a de escolher priorizar Zion. Então, na teoria, não teria nada a ver com a possível colaboração com o analista. No entanto, eu volto a frisar uma coisa. Dá para acreditar nisso? Será mesmo que ela não estava vigiando o Neo amando do analista e agora está aproveitando uma oportunidade de se voltar contra ele? Vamos continuar olhando os trechos dessa conversa aí, vamos ver. A Niobe questiona: "Por que estamos aqui agora?" E a Sati explica: "A fuga de Neo desestabilizou a Matrix. Uma medida de segurança foi acionada para resetar a Matrix de volta à versão anterior." Peraí, gente. Versão anterior da Matrix é a versão do arquiteto, é a versão da trilogia. Então o que ela está dizendo é que o sistema de segurança acionou um retorno para a versão anterior da Matrix, que pelo que eu estou entendendo é a versão da trilogia. E aí ela complementa: "Mas o analista parou o reset. Ele convenceu as autoridades que em breve você retornará voluntariamente." E a Niobe questiona: por que ele diria isso? E o Neo responde: "Porque se eu não voltar, ele vai matar a Trinity." E a Sati diz: "Confrontado com voltar para o casulo ou suportar a morte de Trinity de novo,
O que você escolheria, Neil? E Neil responde, vou voltar. Gente, olha só esse diálogo. Como ele é muito similar aos diálogos de Neil com o Oráculo, porém de uma maneira bem mais empobrecida quando a gente compara com a trilogia original. Na trilogia original a gente vê um Neil super poderoso que refaz a Matrix do seu jeito, mas que parece um garotinho de recados do Oráculo. Nos 3 filmes a gente vê ele indo ao Oráculo para ser manipulado no caminho do escolhido. E em todas as vezes que ele comparece diante do Oráculo, é oferecida a ele uma falsa escolha binária. Em geral, a verdade é que só existe um caminho, que a gente sabe que ele vai percorrer, mas tudo é oferecido como se fosse uma escolha, quando na verdade não existe escolha nenhuma. E agora o analista faz o mesmo jogo com o Neil. Os caminhos dele são ficar fora da Matrix e deixar a Trinity morrer, ou voltar para a Matrix para que a Trinity continue viva. Então a dinâmica da falsa escolha acontece de novo. E Sati faz o jogo da escolha com o Neil ao questionar a ele o que ele escolheria. Ora bolas, sabemos que ele já escolheu, ou que na verdade isso não é escolha, gente. Ele está apenas se submetendo ao poder do analista. E aqui é o ponto em que eu tento entender o papel da Sati. Eu acredito que ela teve de olho em Neil amando do analista. Eu acredito que ela tem medo do analista e de alguma forma ele tem algum poder sobre ela, talvez até de destruir ela caso ele queira. Então acho que ela trabalha com ele, mas nesse momento do filme, vendo que o analista está fragilizado, ela se aproveita para fazer um joguinho duplo para se vingar ou até se livrar do analista. Vamos ver se a sequência de falas sustenta essa ideia. Na sequência ela diz, bem, o analista conhece você, mas esse conhecimento o deixou descuidado. Depois que você escapou, ele deveria ter aceitado a derrota e dado descarga na Trinity, mas isso teria prevenido esta extraordinária oportunidade que agora existe à nossa frente. Só esse trecho já confirma um pouco a minha desconfiança. Vamos observar que a Sati só aparece depois que o Neil escapa. E mais, ela aparece no final do filme, ou seja, o Smith também já saiu do controle do analista. A Sati justificou que não procurou a Niobe porque ela precisava dar atenção para Ayo. No entanto, a cidade já está erguida há bastante tempo e a Sati ainda assim ficou silente. Enquanto Neil esteve preso na Matrix, ela continuou só de olho nele e não falou nada para ninguém que ele estava vivo. Segue-se que Neil escapa da Matrix e Sati continua quietinha no canto dela. Somente depois que o Smith se liberta do controle do analista que a Sati aparece oferecendo ajuda para Neil. E ela diz que o analista deveria ter dado descarga na Trinity, mas não o fez, confiando que seria capaz de levar o Neil de volta. Ou seja, o analista usou um dilema da escolha binária em Neil da mesma forma que os dilemas do Oráculo. Curiosamente, só depois de tanta coisa ter acontecido é que a Sati apareceu. Precisou o Neil se libertar, o Smith se libertar, o analista não dá descarga em Trinity para ela aparecer oferecendo essa ajuda. Ela que ficou em silêncio por todo esse tempo, mesmo depois de A já estar estruturada, continuou silente e curiosamente nesse exato momento ela aparece para ajudar o Neil. Não é estranho isso? E a gente vê que a Bugs desconfia de Sati e diz, alguém que pensa tanto em um plano precisa ter um motivo. E a Sati revela o motivo pelo qual eu acredito que agora ela está traindo o analista nesse ponto do filme. Ela diz, quando meu pai percebeu como o Anomalium ia ser usado, ele secretamente transferiu os projetos para mim. O analista descobriu a traição dele e expurgou meus pais. Então peraí, olha só. Ela está dizendo que o analista descobriu que o pai dela passou os arquivos do projeto para ela. Então se o analista sabia que ela tinha os projetos do pai, por que ele não destruiu ela também? Ela meio que explica isso dizendo, eu teria sido morta também se não fosse por Kujak. Então fica assim, né? Tipo, ela fugiu para não ser morta, mas continuou dentro da Matrix, frequentando a cafeteria que o Neil frequentava e também Jude frequentava. O rosto da Sati, com certeza, é conhecido do analista e ele simplesmente desistiu de procurar ela para destruir. É isso. Dá pra acreditar nisso, gente? Bom, eu não sei se isso é a justificativa do filme, mas se for, eu acho muito fraco. O que eu diria aqui é que o analista deixou ela viva para que ela servisse para ele, ficando de olho em Neil, exatamente como ela disse que fez. Em contrapartida, ela ficou silente por todos os 20 anos em que sabia que o Neil estava vivo. E ela omitiu que Neil estava vivo mesmo depois que A estava estruturada. E por que ela teria feito isso? Porque ela trabalhava com o analista, controlando o Neil junto com Jude e Smith. Por que agora ela está ajudando o Neil? Porque convém para ela ajudar o Neil agora. Porque nesse momento o analista jogou mal e ela está tendo a oportunidade de se vingar dele. Então eu vejo a Sati como um agente duplo. Ela trabalhou para o analista até esse momento em que ela reconheceu essa extraordinária oportunidade. E as duas falas finais dela sobre a morte dos pais, na minha opinião, reforçam essa linha de raciocínio. Ela diz, nenhum dia se passa sem que eu lamente o que houve. Estou rezando por esse dia por muito, muito tempo. Então tá aqui, gente. Ela fez o necessário para sobreviver. Ela atuou colaborando com o analista, mas ao perceber que tem a oportunidade de derrotar o analista, ela aproveita. Então ela não avisou Niobe porque ela estava em conluio com o analista. O fato dela dizer que privilegiou Ayo não se justifica, porque nada impediu que após a estruturação de Ayo ela contasse a verdade e ainda assim ela ficou calada. Ela só aparece agora porque ela percebe que existe uma real oportunidade de derrotar o analista. Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já vai sentando o dedo aí no like, se inscreve no canal e comenta embaixo o que você achou da análise de hoje, hein? O mais, valeu pela sua audiência. Até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.